tem algumas dúvidas, né, algumas incertezas, tema muito novo para nós no curso de Engenharia Mecânica, então, que é a curricularização da extensão, né, então, a gente teve nessa ideia, nessa semana pedagógica, essa mini semana pedagógica, digamos assim, que nós temos na virada de semestre da engenharia. Então, a gente pensou nessa atividade, né, juntamente com o pessoal da coordenadoria pedagógica, para realmente tirar algumas dúvidas, ouvir, né, uma pessoa que trabalha com a extensão, né, os colegas acho que não sabem, mas o Tomé trabalha na diretoria de extensão, né, pode depois falar certinho lá a lotação, que eu não me lembro. O Tomé também, então, já ministrou alguns cursos, algumas palestras relacionadas à curricularização da extensão. Nós tivemos o seminário de curricularização da extensão do IFSC, né, que foi ano passado. Alguns de vocês receberam logo depois do seminário, que era para os coordenadores, né? Eu enviei para os coordenadores e para o SERI, né, no caso. Vou gravar, obrigado. Vou gravar, tá, pessoal? Acho que ninguém vai se opor, né? Tem alguns colegas que estão em aula hoje, né? A gente não está com todo o corpo docente da engenharia aqui, porque alguns professores dão aula integrada. Então, como eu ia falando, né? O seminário da curricularização da extensão foi realizado no ano passado, não me lembro exatamente a data, talvez o Tomé lembre, e os coordenadores dos cursos de engenharia mecânica, junto com os chefes do SERI, né, foram convidados. Agora eu lembrei, foi exatamente na nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Eu lembro que eu ficava manhã, tarde e noite em atividade. E aí teve diversas palestras, desde a implementação da curricularização da extensão nos PPCs dos cursos, até práticas exitosas, enfim, teve muito conteúdo, né? E um dos palestrantes foi o Tomé, né? Então, a gente entrou em contato, né, com o pessoal, solicitando, né, alguém que pudesse falar para a gente no dia de hoje. E aí a gente o Tomé acabou sendo voluntário para fazer essa fala para nós. Então, lembrando, né, alguns colegas, e até contextualizando para o Tomé, curso de Engenharia Mecânica, ele teve uma revisão do PPC em 2019, final de 2019, o ingresso 2020, então, foi já com esse currículo novo, com a extensão curricularizada. Nesse currículo novo, nós temos, então, duas formas, né? Nós temos algumas disciplinas que possuem uma carga horária dedicada à extensão, e aqui se encaixa algumas disciplinas da primeira fase. Então, nós temos 3 disciplinas na primeira fase, que os alunos vão entrar agora, provavelmente no dia 26, deu uma atrasadinha por causa da mudança do calendário do SISU. Nós temos 3 disciplinas na primeira fase que possuem carga horária dedicada à extensão: comunicação e expressão, engenharia e sustentabilidade e projeto integrador 1. Essas disciplinas já tiveram oportunidade, né, no ano passado, de iniciar a curricularização da extensão. Tínhamos ideias, enfim, né, os professores estavam trabalhando, só que daí veio a pandemia e aí o cenário ficou bem diferente. Depois, né, nós temos disciplinas com carga horária dedicada à extensão. Em outros semestres, nós temos na sexta fase, na sétima fase, na oitava fase, em fases mais adiante do curso. E também nós temos uma disciplina chamada atividades, uma atividade de extensão. É de 40 horas, e foi utilizada, então, né, para que a gente pudesse ter só nessa disciplina, então, uma disciplina específica, né, uma atividade curricular específica de extensão no curso. Então, eu abro a palavra para o Tomé, só dei essa contextualizada geral, para que o Tomé possa fazer a sua apresentação. Fique à vontade, Tomé, puder apresentar aí. Novamente agradeço, né, em nome aí da coordenação de curso, da coordenação pedagógica,
professor Marcelo, chefe DEP, está aí também, com certeza. Não sei se o professor Marcelo quer falar, ou o professor Ricardo, né, que são diretor e chefe DEP. Vai lá, Marcelo. Boa tarde a todos os colegas aí. Então, bem-vindos aí à capacitação sobre a curricularização da extensão. Agradecer ao Tomé, né? Acho que tem uma experiência grande na área, vai poder usar esse tempo agora para nos dar informações, para nos capacitar. É algo novo, né? Recentemente, como o professor Carlos bem contextualizou, nós aprovamos o PPC novo na engenharia mecânica, incluímos a curricularização, então eu sei que tem algumas angústias dos colegas, então acho que a ideia é de nós aproveitar o momento para nos capacitarmos, entender, esclarecer as dúvidas, e desde já agradeço, Tomé, a tua disponibilidade, está nos auxiliando, e a gente está à disposição aí no que precisar. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Não sei se mais alguém. Não, pode ir. Eu ia passar a palavra para ti. Tranquilo, Tá. pode ir. Valeu. Obrigado pelo convite. Atualmente eu não estou lotado na diretoria de extensão, mas eu fui diretor de extensão entre 2018 e 2019. Eu saí no início acho que saí em maio de 2020, ali um pouco durante a pandemia, no início da pandemia. E nesses últimos anos eu fiz um mestrado em educação e focado em curricularização da extensão. E é por isso que às vezes a diretoria de extensão me convida, né, para fazer essas falas, porque é uma área que eu tenho pesquisado há algum tempo, que eu tenho atuado na extensão e com foco na curricularização da extensão. E foi nesse sentido que eu pensei a fala aqui hoje. Geralmente eu faço um apanhado muito mais teórico, né, histórico da extensão, mas hoje eu pensei em algo muito mais objetivo. Pensei em conversar mais com vocês. Tem a apresentação, são poucos slides. E a ideia é que realmente vocês perguntem, tirem dúvidas, qualquer tipo de dúvida, questionamento sobre o como fazer mesmo, sobre ideias, sugestões. Provavelmente não vou saber responder todas as questões, porque tem algumas especificidades que são próprias de cada curso. Às vezes uma técnica, uma metodologia de extensão funciona em um curso e não vai funcionar em outro. Então é algo que a gente tem que conversar e debater para ver o que vai se aplicar melhor para o curso da engenharia do Campo Xanxerê. Então eu vou compartilhar a tela com vocês, se tudo der certo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Tomé. Quando eu estiver aqui na apresentação, eu não vou conseguir ver o chat. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer por áudio mesmo, que a gente vai conversando. Isso não tem problema. Eu posso parar a apresentação, mostrar alguma aba, alguma outra informação. Então, Beleza, Tomé. Eu posso ficar cuidando do chat para ti também. Sim, beleza então, Fico cuidando. obrigado. Então, na apresentação aqui, muitas das coisas que eu trago aqui vieram do meu projeto de mestrado, né? Muitos dos questionamentos do porquê fazer algumas coisas ou não. Então, algumas das informações que tem aqui são do projeto e outras são da experiência que a gente foi adquirindo ao longo do tempo, conversando com vários cursos, com vários NDEs. Na semana passada, por exemplo, eu estava com um curso de gestão e agronegócio, eu acho. Era um curso de gestão do meio ambiente, algo assim na área ligada ao meio ambiente do campus Garopaba. Então eles têm as especificidades dele. Outro dia eu estava conversando com o curso de engenharia civil do campus Criciúma, então tem várias especificidades de cada campus e com cada campus a gente vai aprendendo um pouquinho e vendo que realmente cada curso vai ter o seu percurso, vai ter o seu direcionamento que é muito único. Algumas coisas vão servir para todos, outros não. Então eu até separei alguns exemplos aqui de alguns desses cursos. Alguns vão ser mais para inspirar, para dar alguma ideia, e outros talvez possam até ser replicados. Então, um primeiro ponto é a gente pensar como o curso já está curricularizado. O PPC já foi aprovado, as unidades curriculares já apresentam extensão. Então,
um ponto que a gente tem que pensar. A gente não precisa mais pensar em modificar o PPC. A gente já conhece a extensão, agora a gente tem que pensar as aulas, como planejar, como fazer esse planejamento das atividades de extensão. Então, um ponto que eu trago aqui é que as atividades de extensão elas devem possibilitar que os estudantes, as estudantes, né, refletir sobre as grandes questões da atualidade a partir da experiência e dos conhecimentos produzidos e acumulados, construir uma formação compromissada com a realidade da população brasileira, levando em consideração que tudo que se faz ou se vivencia na instituição de ensino superior é currículo. Isso pensando na extensão, na curricularização se resumiria, né, nesse entendimento aqui, que a extensão ela entra para trazer significado para a formação do estudante. Então, pensando nisso, como trazer significado e pertencimento para a formação do estudante? Então, a gente tem que pensar pela ótica do estudante. Então, é interessante que as atividades de extensão elas não sejam pensadas na minha lógica, na lógica docente, na lógica de quem ministra a disciplina, mas dá uma invertida. O que realmente faz sentido para esse grupo de estudantes? Como que esse conhecimento, as habilidades, as atitudes do curso, daquela unidade curricular, daquele semestre, vão fazer significado para essa pessoa, no mundo dessa pessoa. Então, surge a proposta do protagonismo discente. E o protagonismo discente ele tem início quando os estudantes relacionam os conhecimentos vistos em sala de aula com as demandas da sociedade ao redor. Então é articular, é fazer com que tenha significado. A minha aula de, sei lá, cálculo, de metodologia científica, não sei, eu tenho que fazer isso de alguma forma, se relacionar com a realidade de cada estudante. E é muito difícil para os docentes e para as docentes pensarem dessa forma, porque cada estudante tem uma realidade diferente, convive num ambiente diferente, tem a sua vivência, o seu mundo em casa, ou sua vivência do mundo do trabalho, então são questões muito particulares. Então, ao docente cabe sistematizar essas ideias e contribuições relevantes e transformá-las em propostas de extensão. Então, uma ideia desse planejamento é fazer com que os estudantes pensem nessas ideias, nessas propostas de intervenção com a sociedade. Então, a extensão ela é esse ciclo, né, de interação. Então, são discentes interagindo com a sociedade e essa interação é mediada por servidores e servidoras. Então, nessa proposta de protagonismo discente, a gente permite que estudantes olhem para a sociedade e pensem em como intervir na sociedade. Então, sei lá, o estudante volta para casa a pé todo dia. Então, esse estudante ou essa estudante pode pensar em como os conhecimentos do seu curso podem facilitar ou contribuir para que essa volta para casa seja, sei lá, mais segura, tenha transporte. São propostas de intervenção na realidade. Então, as propostas elas extrapolam os limites da sala de aula e passam a ser interligadas com a realidade dessa pessoa. Então, a extensão vai fazer essa conexão, esse diálogo com a sociedade. E a demanda percebida por esse estudante, ela vai ser apresentada ali nas palavras do estudante e tal, da forma como essa pessoa consegue se expressar e se relacionar com a realidade. Então vai caber aos servidores e servidoras, digamos assim, melhorar esse texto, né, melhorar essa ideia, se for viável, e aplicar na sociedade. Mas a proposta é que discentes façam, estudantes façam. Então são essas pessoas que têm maior contato com a sociedade, são essas pessoas que não que servidores e servidoras não tenham contato com a realidade, não é isso, mas é que para que a formação
tenha muito mais significado, tem que ter significado com a formação de quem vive essa formação, entende? São os estudantes que vivem essa formação, que vivem esse currículo, que vêm para a instituição para viver esse currículo. Os servidores fazem as pontes, as ligações, a mediação entre esse conhecimento, as pessoas e a sociedade. Então, tem muito mais significado quando o estudante, a estudante, elabora um projeto, pensa nesse projeto, pensa na sociedade, no bairro onde mora, na linha que mora, no distrito que mora, pensa nas demandas daquele grupo social em que esse estudante está inserido, essa estudante está inserida, e vai pensar algumas propostas de intervenção. Aí traz essa proposta para a sala de aula, conversa ali com os docentes e quem sabe essa proposta vai ser aplicada ou não. Isso depende de muitos outros contextos, depende de muitos tipos de avaliação. Mas a ideia é que o discente, a discente, tenha esse olhar para a sociedade, articulando com os conhecimentos, habilidades e atitudes do curso. Então é isso. Nessa proposta, não é o servidor que vai falar, olha gente, vamos fazer esse projeto porque é um projeto que eu estudei no meu mestrado, no meu doutorado, e eu acho que vai ser interessante. É legal? É. É um outro tipo de proposta, não estou invalidando, então é isso, a questão aqui. Só estou dizendo que nesse tipo de proposta de protagonismo discente, o foco é que as propostas saiam dos discentes. Então é só mudar o foco da atividade extensionista. Então, um questionamento, né, que sempre surge para a gente, assim, mas o que é a extensão? Nesse sentido, assim, o que eu posso fazer? O que os estudantes podem fazer? Quais os tipos de atividade que podem ser feitas? Eu posso fazer uma visita técnica? Eu posso fazer sei lá, um congresso, um evento? Pode, porque não é o que, não é a atividade em si, é como essa atividade é feita. Voltando aqui ao desenho, é o como. Não é simplesmente juntar esses três atores, né, discentes, sociedade, servidores e servidoras, em um único ambiente e colocar eles para conversar. Juntar essas três pessoas no ambiente não vai ser automaticamente extensão. Vai depender do como essa interação é feita. Porque a extensão ela é construída em cima da interação dialógica, que é um conceito ali que nasce não com esse nome, né? Mas nasce na obra do Paulo Freire, no livro que ele escreveu em 1968, Extensão à Comunicação. Que a crítica do Paulo Freire na época era que a extensão servia simplesmente para entregar produtos para a sociedade. Então, ele coloca, no livro ele coloca a figura ali do extensionista rural, né, dos cursos de agronomia, das agrociências. Assim. Então, essa pessoa ia para as comunidades do interior, chegava ali com um produto, com uma técnica, e entregava ali na fazenda, na propriedade, e depois ia embora. Então, aquela pessoa ali da propriedade rural ficava com um produto, era apresentada uma técnica que era nova, que muitas vezes não tinha sentido para aquela pessoa, não tinha significado, às vezes a pessoa não entendia tão bem, acabava não utilizando muito bem nem o equipamento, nem a técnica, e acabava que não tinha muito significado, e não atendia às demandas da sociedade. Então, o Paulo Freire fala sobre se comunicar com esses grupos sociais, entendendo que a extensão é para qualquer grupo social além da instituição. Então, não são somente cidades do interior, comunidades carentes, né? Porque durante muito tempo na extensão teve esse ideal de que a extensão é como uma filantropia, né? A extensão é para atender grupos carentes. Não, a extensão é para atender toda a sociedade. Nós somos uma instituição de ensino que atende toda a sociedade. Então, tudo que não é a própria instituição de ensino, todas as outras instituições podem ser relacionadas nesse projeto extensionista, nessa atividade extensionista. Então, tudo que não é a instituição de ensino acaba sendo a sociedade externa. E o Paulo Freire falava que não basta só a gente entregar alguma coisa para a sociedade, não é entregar um produto, mas é conversar, é ter uma interação dialógica. E quando tem essa conversa com a sociedade, esse diálogo com a sociedade, a própria instituição de ensino é retroalimentada com esse processo.
e cresce e se edifica em cima desse processo. Então, os estudantes vão refletir sobre o que tem aprendido em sala de aula, o que tem pesquisado nos laboratórios do IFSC, aprendido nos laboratórios, e vai relacionar isso com a sociedade. Às vezes, isso vai estar 100% ligado às demandas da sociedade, às vezes não. Então, essa discente vai fazer essa reflexão, esse diálogo com a sociedade. Se o que eu tenho aprendido realmente se encaixa nesse grupo social ou não, se essa técnica ela pode ser empregada aqui ou não. Então, isso, na prática com a sociedade, no diálogo com a sociedade, traz um aprendizado muito grande na vida discente. Então, o processo de aprendizado discente, de construção do conhecimento, ele é ampliado na relação com a sociedade. Então, extrapola ali, né, a sala de aula, digamos assim. Então, é como fazer. Então, eu tenho que pensar um projeto que tenha esse diálogo com a sociedade, que permita diálogo com a sociedade, diálogo entre discentes da sociedade, servidores e servidoras, que representam a instituição. Então, não é simplesmente entregar alguma coisa. Se fosse simplesmente entregar alguma coisa, toda publicação de livro, toda publicação de revista seria uma atividade de extensão. E não é. Então não é simplesmente que eu tenho um grupo de estudantes publicando, ajudando a divulgar e publicar um livro, sei lá, de algum professor ou professora da instituição publicando esse livro para a sociedade. Isso não é extensão. Eu tenho uma divulgação de um livro, entregando um produto de uma pesquisa. Mas onde está o diálogo? Onde está a reflexão dos conhecimentos desses estudantes? Onde que isso se liga na formação discente, no currículo, no PPC? Onde está a ligação? Entende? Então, não é simplesmente o tipo da atividade, mas é como essa atividade é feita. Então, a gente tem que pensar em formas que os discentes, as discentes, se relacionem com a sociedade, sempre refletindo sobre o que tem aprendido em sala de aula e aprendido nas pesquisas da instituição. Então, a extensão é como fazer, não o que. Nesse mesmo sentido, né? Então, servidores e servidoras fazem uma ligação entre a sociedade e estudantes ativos e estudantes ativas. Ali a gente colocou esse desenho, ele foi utilizado pela diretoria de extensão durante muito tempo, né, para exemplificar como que as atividades de extensão deveriam ocorrer. E ali traz aluno ativo, né, que é essa ideia de protagonismo discente, ou aluna ativa, que não é para os servidores pensarem nos projetos todos sozinhos. É interessante? É, por um lado. Por outro lado, é interessante fomentar a atividade discente. Então, estudantes pensando na sociedade onde eles vivem e os servidores e servidoras fazem a mediação desses conhecimentos, dessas propostas. Aqui um exemplo de um projeto de protagonismo discente é do curso de agronomia lá em São Miguel do Oeste. O curso lá não é curricularizado, mas poderia ser por atividades desse tipo. Essa estudante que está ali no meio é a Vanessa, ela até participou de outros projetos de extensão, ela era discente no CEP também, então ela é uma estudante bastante ativa na instituição. E ela propôs para o coordenador do curso dela esse projeto. Então foi algo que veio da cabeça dela, porque ela sentiu a necessidade, ela identificou uma demanda ali no bairro onde ela morava, que era numa escola de ensino nas séries iniciais, né? Ensino fundamental, e a filha dela estuda lá. Então ela pensou que ela já estava nas séries, nos semestres finais da agronomia, né? Então ela pensou assim, eu tenho esse conhecimento aqui da agronomia, sobre plantas, sobre hortas, como cultivar, como fazer as plantas crescerem, isso de maneira bem geral, né? Falando aqui. E ela pensou, por que não utilizar esse conhecimento com os coleguinhas da minha filha? Por que não ensinar isso de alguma forma? Por que não articular esse conhecimento com a sociedade, em outras palavras?
E foi isso que ela fez. Ela pegou as ideias, né? As ideias do projeto, levou para o professor, e o professor deu um polimento nas ideias e submeteu o projeto. O projeto foi aprovado, ela aplicou. Então, foi uma ideia que surgiu dela, não surgiu do docente. Então, esse projeto, para ela, tem um significado muito grande. E um significado que tem relação com o curso, com toda a formação dela. Em outras palavras, é como se o curso dela tivesse sendo útil ainda antes dela se formar, né? Que muitas vezes a gente liga o sucesso do curso com o egresso, com a pessoa que saiu da instituição e arrumou um emprego na área de formação. E às vezes o sucesso do curso se mostra antes, né? Se mostra nesses projetos de extensão, em algumas atividades de estágio e outros tipos de atividade que sejam ligadas ao mundo do trabalho, não só ao mundo do trabalho, mas em vários outros aspectos. Mas o que eu trouxe aqui é só para mostrar que foi um projeto que ela propôs, surgiu de uma estudante, foi aplicado por ela e o servidor fez a mediação, registrou o projeto, buscou o fomento, ela conseguiu, o projeto foi aprovado, ela aplicou, ela fez o relatório, fez tudo, e isso trouxe e traz, né, significado para ela, para o curso dela, e é muito interessante. Um outro exemplo aqui é de um curso de pedagogia bilíngue, né, aqui do campus Palhoça Bilíngue, que eram oficinas de Libras para crianças. Então são 3 estudantes do curso de pedagogia bilíngue, 2 delas são surdas, então essa do meio ali é a Michele, aí a da esquerda é a Gabriela e a outra é a Thalita. Eu conheci elas porque a gente viajou junto no projeto Extensão Brasil, a gente foi para Brasília e lá elas aplicaram também essas atividades nas escolas lá. Então, aqui é só um exemplo de um tipo de atividade que pode ser aplicada em outros contextos. Na graduação, elas não têm, digamos assim, uma oficina de Libras para crianças. Como pensar oficinas de Libras para crianças? Elas não têm uma disciplina disso. Mas, permeando o curso, as disciplinas, né, que permeiam todo o curso, elas perceberam que poderiam fazer isso. Então elas fizeram. E foi isso, elas aplicaram o conhecimento do curso delas, adaptaram para uma linguagem infantil, para uma linguagem que fosse compreensível, né, por essa faixa etária. E o projeto deu muito certo, foi muito bom. Isso traz significado para elas, tem toda uma representação da cultura surda, que para elas é muito importante. Elas divulgando a cultura surda, elas ensinando um pouco da língua delas para as crianças, e foi muito interessante. Então, o curso aqui trazendo esse tipo de significado. Então, são propostas que os discentes, as discentes aparecem mais. Então, é esse tipo de protagonismo que eu falava. Não é aquele tipo de projeto que o professor, a professora pensa tudo, executa tudo e os estudantes passam uma lista de chamada. A extensão tem que trazer impacto na formação discente. Esse tipo de projeto aqui, em que as estudantes, os estudantes são protagonistas, isso traz um impacto muito grande na formação. É difícil pensar em um projeto que estudantes apenas passam a lista de chamada, sabe? São simples auxiliares ali de alguma atividade. Qual o impacto na formação dessas pessoas que esse projeto vai ter? Vai ter impacto? Vai! Não estou dizendo aqui que não vai ter nenhum impacto, porque eu acredito que tem, sim. Mas é mínimo comparado ao impacto que tem uma proposta em que esses estudantes, essas estudantes, sejam protagonistas. Então, se a gente vai planejar uma atividade de extensão, eu não tenho que planejar no meu olhar. Eu tenho que planejar uma atividade permitindo que o olhar desses estudantes, dessas estudantes, se manifeste. Principalmente o olhar para a sociedade onde eles estão inseridos e inseridas. Então, uma proposta que acontece em alguns cursos, eu já vi alguns cursos mais fora do IFSC, no IFSC eu lembro agora do curso de gestão de turismo. Então, no curso de gestão de turismo, como é que funciona? A professora
ela, no início do semestre, ela apresenta ali o que é a extensão. É uma unidade curricular específica de extensão, né? Acho que vocês vão ter ela no 6º semestre. E no curso de turismo, acho que é no segundo ou terceiro semestre, tá bem no início do curso. Aí a professora apresenta ali o que é a extensão, mais ou menos, né? Não se aprofunda tanto nos conceitos teóricos, porque não é a ideia aqui. A ideia é realmente executar propostas de extensão. Então, apresenta os conceitos básicos da extensão e tem uma sequência de coisas que acontecem para isso funcionar. Então, ela incentiva que os estudantes busquem demandas nos lugares onde eles moram. Então, eles vão observar os problemas, coisas que eles pensam que não está legal no bairro deles, no caminho até o IFSC, no próprio IFSC, né? Mas aí não seria tanta atividade de extensão, mas é incentivado todo esse tipo de olhar, todo esse tipo de busca de demandas. Assim. Quais os problemas que a gente quer resolver? Então os estudantes são incentivados a pensar nisso. Aí ela fala, tem que ser relacionado com o curso, claro. Mas tem várias pessoas que pensam coisas que não são ligadas ao curso, então essas ideias vão sendo polidas. O primeiro sentido é de incentivar as pessoas a trazerem essas propostas. E isso faz parte de um trabalho, né, do curso, então não é algo tão jogado, aleatório. Então são projetos que eles têm que entregar, então eles escrevem essas demandas. Não chega a ser tão complexo quanto um projeto de extensão para submeter em um edital, mas as ideias que são listadas, elas são próximas a um projeto de extensão, até porque lá no final, né, quando essas ideias estiverem bem polidas, elas podem ser submetidas a um edital. Então, os estudantes olham todo o contexto social, vão nos seus bairros ou em outros lugares, identificam demandas, trazem essas demandas para dentro de sala, debatem essas demandas, e os docentes eles vão articular com as disciplinas do curso. Então, será que esse problema que você identificou, o nosso curso aqui vai conseguir atender essa demanda? Será que as unidades curriculares que você viu até agora são suficientes para isso? Então, esse tipo de coisa que os docentes vão polindo, articulando. E ao longo do semestre, os estudantes elaboram uma proposta de intervenção para atuar na sociedade. Pode ser individual, pode ser em grupo. Esses estudantes, depois que o projeto, a proposta, né, é escrita, eles compartilham essas ideias com a turma, então cada grupo vai comentar, interagir com os temas do outro grupo, né, propor melhorias, críticas, sugestões e por aí vai. Desses grupos, no curso específico de turismo, né, a professora escolhe as ideias que sejam possíveis de serem executadas, porque nem todas são, algumas demandam recursos infinitos que a instituição não tem, que o tempo não dá, que algumas outras ideias não são tão ligadas ao curso, não estão muito bem articuladas. Então é feita uma escolha ali entre essas propostas que podem ser executadas ou não. E das propostas que são passíveis de execução, essa professora ela registra como um projeto de extensão para aquela unidade curricular. Então é registrado um projeto, né? Ela conta como foi toda a metodologia para chegar nesse projeto, então fala que teve as propostas de intervenção, que só algumas foram escolhidas, ou só uma foi escolhida, e ela está registrada nesse projeto, esse projeto vai se executar de tal e tal maneira durante tanto tempo. Ou já foi executado, né? Porque no fluxo contínuo as propostas podem ser registradas até 60 dias após a conclusão. Então, com esse projeto escrito e mais bem estruturado, né, com o auxílio da docente, toda a turma executa o projeto. Então, não é porque a minha proposta de intervenção não foi escolhida para ser executada que eu não vou fazer mais nada, que eu não vou participar desse projeto. Então, a extensão aqui ela toma esse caráter interdisciplinar, digamos assim. Porque eu pensei num tema, você pensou em outro, mas eu estou executando o seu tema. E isso é interessante para
propostas que sejam feitas relacionadas em vários cursos, porque esse tipo de ideia ela pode ser aplicada em vários cursos. Então, digamos, no campus de vocês tivessem, sei lá, 3 engenharias diferentes. Essas 3 engenharias poderiam se juntar em um projeto só e aplicar um projeto que fosse transdisciplinar, multidisciplinar, multiprofissional. Então isso é possível também. Não necessariamente eu preciso registrar um projeto de extensão para cada curso, para cada semestre. Depois eu vou comentar um pouco mais sobre o registro, mas é possível ter essa participação de outros cursos, mesmo que não estejam curricularizados, mesmo que não sejam outros cursos superiores. Eu posso ter participação de estudantes de integrada, participação de estudantes dos cursos técnicos, porque o IFSC permite isso, que não tem uma diferenciação para a participação de extensão. Se são estudantes de graduação, estudantes do médio, estudantes do técnico, de FIC, a resolução entende que são estudantes do IFSC. Ponto. Se é do técnico, se é do FIC, se é ProEja, isso não interessa. Se interessa simplesmente que tenha uma matrícula ativa. Só isso. Tendo uma matrícula ativa, essa pessoa pode participar de um projeto de extensão. Então o IFSC permite que esses projetos possam ser pensados para vários cursos, para vários níveis. Então isso é interessante, que deixa o projeto, né, bem amplo, ele pode ficar muito amplo. Então, ok, o projeto foi executado e o segundo ponto, quer dizer, o segundo não, né, mas o próximo ponto é avaliar, né, depois do projeto executado, avaliar se o projeto atingiu os objetivos, né, que foram pensados lá, aquele processo de avaliação. Então reúne todo mundo, depois o contato com a sociedade, pensa, a demanda foi atingida? Não foi? O que está sendo ministrado no curso, o que foi ministrado no curso até aquele momento, é suficiente para atender a demanda? O que a gente pode melhorar para atender aquela demanda? Porque muitas vezes o projeto pensado pelas estudantes, essa proposta de intervenção, ela dá totalmente errado. E ok, faz parte do aprendizado. Porque esse tipo de aprendizado, essa atividade extensionista, ela não é pensada exclusivamente para sanar as demandas da sociedade. Antes dela ser pensada para sanar as demandas da sociedade, ela é pensada para o aprendizado. Então a extensão ela entra quase como um método de aprendizado. Então, nesse momento aqui, o projeto não dar certo, ele contribui para o aprendizado. Então a gente vai pensar, por que não deu certo? Por que falhou? Por que a demanda não foi atendida? Vai refletir, trazer isso para o curso, vai repensar, talvez elaborar um novo projeto que seja elaborado no semestre seguinte, com outra turma. E o ideal é que ao final desse projeto, a sociedade ali que foi atendida, esse grupo da sociedade que foi atendida, receba um relatório, um relato de experiência sobre esse projeto, para a sociedade ter essa segunda reflexão sobre a demanda. Então, o projeto foi executado ali durante, sei lá, algumas semanas e teve êxito, ok. Aí ali no relatório vai escrever o porquê, vai ser um documento, né, que vai ser entregue para a sociedade. Se não deu certo também, poderia ter sido atingido por isso, por isso. Então é uma reflexão. Então é nesse sentido que a instituição ela se retroalimenta, porque ela vai refletir sobre as demandas da sociedade e vai trazer todo esse conhecimento nessa relação com a sociedade e vai cientificar e vai trazer para um debate acadêmico novamente. Então é muito interessante o que a extensão pode produzir de conhecimento acadêmico. E lógico que dá trabalho, mas a gente tem que pensar que isso é para a formação discente. Assim como a construção de um PPC dá trabalho também, demanda bastante tempo para fazer, mas que vai impactar em toda a formação de um grupo de pessoas. Então a extensão ela entra ativamente na formação dessas pessoas, trazendo significado na relação entre esse grupo de estudantes e a sociedade. E como eu tinha comentado sobre o registro, brevemente, né, mas essas atividades elas precisam ser registradas. E mostrar aqui para vocês alguns pontos da
da legislação, né, que fala sobre o registro das atividades de extensão, e mostrar também um pouco de como está no sistema. Então, nas diretrizes do CONIF, essas diretrizes elas foram publicadas, tá na página do CONIF, foi publicado no final do ano passado, posso até mandar o link em PDF para vocês depois. Essas diretrizes do CONIF elas foram bastante inspiradas na resolução do IFSC, né, na nossa resolução Consulta 40 de 2016. Então, as diretrizes do CONIF dizem que as atividades de extensão curriculares, né, devem ser constituídas de forma vinculada a projetos ou programas de extensão. Por que isso aqui? Porque no PNE de 2014 diz que os 10% da extensão, né, nos cursos de graduação, devem ser executados como programas ou projetos. Porque como a extensão é para formação discente, ela não pode ser pensada eventualmente. Eventualmente no sentido de eventos mesmo. Não que não possa ter eventos, esse é um outro ponto. Pode ter eventos sim, igual diz ali na segunda frase, né? Na última frase. Por este princípio, a necessidade de vinculação a programas e projetos também se aplica a cursos, oficinas, eventos, prestação de serviço. Então, todas as atividades de extensão, elas têm que estar, para a curricularização, elas têm que estar ligadas a projetos ou programas. Porque a extensão é pensada para a formação, ela é pensada a longo prazo, ela é pensada a médio e longo prazo, para a formação discente. Então, eu não posso pensar em eventos isolados. Porque esses eventos isolados correm muito risco de não ter ligação com toda a estrutura do curso. Então, eu posso sim fazer eventos pontuais, uma semana de tecnologia, uma semana acadêmica do curso. Eu posso fazer isso como um evento de extensão. Mas lembra como eu falei lá no início? Não é o que, não é se eu faço um evento, se eu faço uma visita técnica, mas é o como. Como que essa visita técnica é feita? Como esse evento é feito? Ele permite interação dialógica? Ele promove impacto e transformação discente? Ele promove impacto e transformação na sociedade? Esse evento está promovendo indissociabilidade, interprofissionalidade? Ele está promovendo isso? Se ele não tiver, tem grandes chances desse evento não ser um evento de extensão. Assim como eu comentei ali no exemplo do livro, né, não é só porque tem a comunidade externa visitando o campus que vai ser uma atividade de extensão. É a gente pensar no como. Como essa visita da sociedade no campus, com estudantes do meu curso, como que está contribuindo para a formação desses discentes? Como que está contribuindo para atingir as demandas da sociedade? Então é nisso que a gente tem que pensar. Não é simplesmente reunir os 3 atores no local que vai ser extensão automaticamente. Então é sempre o como fazer. E esses eventos eles têm que ser pensados em projetos ou programas de extensão. Então quer dizer que eu vou ter que registrar todos os eventos que eu fizer? Não necessariamente. Não precisa, não é obrigatório. O registro obrigatório é de projetos e programas. Então eu posso pensar em um projeto que seja para aquele semestre todo. Acho que no primeiro semestre de vocês já tem 2 ou 3 unidades curriculares, né, com extensão. Então eu não preciso registrar um projeto para cada unidade curricular. Eu posso registrar um projetão para aquele semestre, que vai abarcar todas as atividades de extensão daquele semestre. Da mesma forma com os outros semestres que tiverem extensão, né, mais à frente no curso. Então, esses eventos, né, que são menores, são mais pontuais, eles não precisam ser registrados isoladamente. Eu registro um grande projeto para mais de uma unidade curricular, ou um projeto para cada unidade curricular. Isso é de organização de vocês. São vocês que vão decidir o que fica melhor para o curso. As resoluções pedem apenas que registre, que exista esse registro como projetos ou programas, isso para a curricularização. Da mesma forma, a resolução 61, né, que trata sobre extensão, que é de 2016, do IFSC, fala que só serão consideradas atividades de extensão do IFSC aquelas registradas junto à diretoria de extensão. Isso até para certificação e tudo mais. O que é que isso quer dizer?
que as atividades de reforçando, né, que as atividades de extensão do currículo elas têm que ser registradas na diretoria de extensão. Porque, como eu comentei, a extensão tem vários critérios, ela tem várias especificidades que vão diferenciar uma visita técnica de extensão de uma visita técnica de ensino, um projeto de pesquisa de um projeto de pesquisa e extensão. Então, tem várias questões pontuais que precisam ser olhadas, analisadas, porque isso é próprio de cada área, né? Então, a pesquisa tem as suas questões próprias, a extensão tem as dela, o ensino tem também. Então, não é simplesmente qualquer atividade que vai ser registrada como atividade de extensão. Isso também, isso veio parar na resolução, porque até 2015 tudo era registrado na extensão. Não sei, fiz um evento aqui, não sei o que é, não sei o que fazer, fiz uma aula inaugural, só tem estudantes do curso. Registravam isso como extensão, era registrado com a extensão. Principalmente porque conta ponto, né, para RSC, progressão, várias outras questões. Então, era registrado na extensão, só que não é uma atividade de extensão, era uma atividade curricular de ensino, já estava previsto no PPC, não era nada que envolvesse a sociedade, não tinha relação dialógica com a sociedade, era simplesmente, entre grandes aspas, uma aula inaugural daquele curso, não era uma atividade extensionista. E até 2015 isso era registrado na extensão. Então, por isso que a resolução 2016, que é a resolução 61 de 2016, ela traz algumas mudanças, né, em relação ao que era praticado antes. Ele, de certa forma, fechou bastante o conceito da extensão. Mas é porque, não foi que o IFSC inventou um conceito de extensão, não, é porque antes disso o IFSC não seguia tanto os conceitos de extensão do Fórum de Pró-Reitores. Então, a partir de 2016, o IFSC passou a absorver muito mais os conceitos do Fórum de Pró-Reitores e replicar esses conceitos nas resoluções. Ainda no sentido do registro, a Resolução 40 de 2016, né, que fala sobre a curricularização da extensão, ela ali no artigo 7 indica que as atividades de extensão previstas no PPC, elas devem ser registradas na PROEX, tanto se incluídas como parte integrante de componente curricular não específico, como se elas forem de componentes específicos. Mas é como eu falei, eu não preciso registrar cada evento isolado, que não é isolado, né? Cada evento, eu não preciso registrar cada evento. Eu posso registrar um programa, um projeto que abarque todas essas atividades. Então, até para facilitar o registro, não preciso ficar registrando 50 eventos, sei lá, cada semana um evento. Eu posso registrar um grande projeto. Um outro ponto que é interessante conversar com vocês, aqui tem um exemplo do design de moda, mas o curso de vocês é igual, eu conferi antes também, é a mesma lógica. Esse aqui é como o curso está registrado no SIGA. Então tem o nome do curso, tá, as unidades curriculares, e tem aqui a carga horária de extensão, aqui ele está como não específico. Nesse caso, não só nesse caso, mas eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês que, independente de vocês registrarem um projeto de extensão no SIGA Extensão, a carga horária de extensão vai para o histórico da pessoa. O registro de extensão, o registro do projeto de extensão, do programa de extensão, isso é para certificar tanto as horas de vocês envolvidas nesse projeto, quanto certificar os participantes desse projeto, as participantes. Porque se não registrar esses projetos envolvidos no curso, lá no final do curso, se a pessoa pedir um certificado do projeto de extensão que ela participou no segundo semestre, ela não vai ter. Ela vai ter a carga horária no histórico. Então isso é ok. O fato de eu não registrar um projeto de extensão não vai impactar no histórico dos estudantes, porque o que impacta no histórico é o que está no PPC. Então, como o PPC de vocês já tem na matriz curricular a divisão de carga horária, já tem a divisão por unidade curricular, é isso que vai para o PPC.
Da mesma forma que, sei lá, vai as horas em EAD, as horas teóricas e práticas. Então isso vai para o PPC. Então é assim que aparece no PPC, né? As unidades não específicas, e as específicas vão aparecer, como está aqui mostrado no curso de gestão de turismo, que vocês têm uma também, né? Uma unidade no sexto semestre. Então, se a pessoa for aprovada na unidade curricular, vai para o currículo dela, que nesse caso, né, a atividade de extensão 1 tem 60 horas. Se essa pessoa foi aprovada, vai para o currículo, para o histórico escolar, 60 horas de extensão, que aparece dessa forma aqui. Não sei se vocês já viram algum histórico com a curricularização, mas ele aparece dessa forma. Nesse caso, a estudante ela fez a validação, tinha aqui a atividade de extensão 2, ela fez a validação, ela entregou um certificado de extensão, de participação no projeto de extensão Brasil, que era de 100 e poucas horas, e ela conseguiu validar essa unidade curricular. Então a validação veio para cá, ó, ela já são exigidos 180 horas, ela integralizou 120 e tem 60 ainda pendente. Então, é assim que vai aparecer no curso. Essa contabilização aqui da carga horária do integralizado, ele independe do registro dos projetos de extensão. Só estou frisando isso, né, porque tem algumas pessoas que ficam preocupadas. Ah, mas eu não registrei o projeto de extensão referente à disciplina tal. Os estudantes vão ser prejudicados? Não. O registro do projeto de extensão tem uma outra finalidade, né? Certificar realmente as pessoas que participaram do projeto de extensão. E serve também para docentes alocarem essas horas de extensão ali no PSAD. Então tem essa função também, que é o registro dessa atividade de extensão, paralelo ao registro aqui do PPC no histórico. Outra coisa também, outra forma de registro que tem no sistema é ali quando vocês vão lançar frequência. Aí tem a possibilidade, né, de colocar ANP, EAD, extensão prática teórica. Isso aqui também não interfere no histórico. Essa opção ela existe para organização do docente, da docente na hora ali de ministrar as aulas, de fazer a contabilização, principalmente nas unidades curriculares que são não específicas. Então, se eu tenho só uma parte que é de extensão, somente algumas aulas eu vou marcar que são extensão ou não. Então é muito mais para organização docente do que para o histórico. Então eu posso marcar todas aqui como ANP, né, que é o que está acontecendo agora, que não vai impactar naquelas horas de extensão que aparecem no histórico. Então é uma marcação muito mais para organização pessoal. Então, isso aqui também não interfere no histórico. Outro ponto que é interessante, sempre que vocês forem registrar propostas de extensão ligadas à curricularização, vocês vão lá quando tem que adicionar o discente, né, o adjacente, coloca discente em atividade curricular. Por quê? Porque eles não são nem bolsistas e também não são voluntários, porque é uma atividade curricular, eles são obrigados a fazer. Então não é voluntariado. Essas pessoas não são voluntárias nessa proposta de extensão. São discentes em atividade curricular. Isso é só para deixar muito mais correto no sistema o preenchimento das propostas. Até porque se eu marcar que a pessoa é voluntário ou voluntária, eu vou precisar de um termo de voluntariado. Isso tem que enviar para a pessoa assinar, tem que devolver, dá bastante trabalho. Então é melhor colocar como discente em atividade curricular. E também para gerar um certificado para essa pessoa. Para gerar um certificado para os estudantes, eles têm que ser inseridos na equipe executora. Então, a forma mais correta de se inserir essas pessoas é como discente em atividade curricular. Vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos. Tem aqui no caso do campus Criciúma, acho que tinha comentado para vocês, eles têm engenharia civil. Foi um dos primeiros cursos do IFES que é a curricularizar, foi ainda em 2015. E
eles demoraram um pouco a conseguir concretizar a curricularização da extensão. E acho que em 2018 eles pensaram num projeto que unisse os 3 cursos que eles têm lá, os 3 cursos superiores, né? Então, engenharia civil, engenharia mecatrônica e licenciatura em química. Então eles pensaram o que tem em comum nesses 3 cursos, para a gente fazer um programa de extensão que contemple esses 3 cursos com atividades para as 3 turmas. Né? Então surgiu a ideia desse projeto, né, Desenvolvimento de Tecnologias Assistivas para a PAI e Criciúma, Experimento da Curricularização da Extensão. Esse foi um projeto piloto, esse foi lá em 2018. Ele foi replicado em 2019, 2020 acredito que não por causa da pandemia, mas é um projeto que ele pode ser replicado a cada ano, porque são várias turmas que entram diferentes, os estudantes são diferentes, e eles encontraram essa estratégia com a PAI. E isso foi muito interessante para os estudantes, para os servidores da PAI, né, para as pessoas que trabalham ali. Então, trouxe muito significado para o curso dessas pessoas. É lógico que talvez nem todo mundo no curso pense em se envolver com atividades dessa forma, então cabe pensar em quais outros grupos da sociedade o curso da engenharia pode se inserir. Posso me inserir numa agroindústria, posso me inserir nas pequenas propriedades, não sei, numa mecânica, posso me inserir em vários grupos sociais, em vários setores da sociedade e pensar em estratégias de intervenção, em propostas de intervenção. Então esse grupo de estudantes, eles fizeram uma intervenção na PAI. Eles iam na PAI, tinham reuniões frequentes, eles conversavam, tipo, mas o que precisa aqui? Entrevistaram as servidoras que cuidam ali das pessoas, né, da PAI. E algumas dessas, acho que eram assistentes sociais, fisioterapeutas, algumas das fisioterapeutas reclamaram de dor nas costas por causa de que elas tinham que ficar segurando, né? As pessoas ali, elas estavam trabalhando movimento, coordenação motor, então elas precisavam ficar segurando as pessoas. Algumas são mais pesadas, outras são mais leves. Então elas reclamavam de bastante dor nas costas. E esse grupo de estudantes construiu não construiu, né? Eles não inventaram. Esse equipamento já existia, que era o Pad Switch. E eles facilitaram a locomoção das pessoas que vão ir para a PAI, para esses exercícios. Então facilitou a vida das fisioterapeutas que trabalhavam ali, que trabalham, e facilitou também a vida das pessoas que frequentam ali a PAI. Então foi muito interessante. Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês. Ele não tem som, quer dizer, tem uma musiquinha, mas ela não vai interferir muito na experiência. Esse vídeo aqui já é de uma segunda edição do projeto. A primeira foi em Criciúma mesmo, em 2018. Aqui essa foto parece com outro ali, mas ele não é da primeira versão. Então esse guincho, né, ele foi melhorado com as edições do projeto. Então, a primeira vez que ele foi feito ele era muito mais rudimentar, tinha outros equipamentos também, protótipos que foram construídos pelos estudantes desse curso. Não só desse curso, juntam estudantes dos 3 cursos. Acho que aqui já deu para perceber um pouco. Então, nesse mesmo projeto aqui de 2018, eles construíram esse guincho, que não é essa versão que está aí na foto, mas é o mesmo projeto, a mesma ideia. Tinha também alguns sensores de batimento cardíaco, tem esse outro equipamento que eu comentei, que é o Pad Switch, que ajuda na movimentação, né, das pessoas. E foram ideias, muitas delas trazidas por estudantes. Então, servidores e servidores faziam a mediação com a PAI, conseguiram
articular os termos de cooperação técnica, esse tipo de coisa. E os estudantes que pensavam, como eu vou fazer, o que eu tenho no curso que eu posso ajudar essa galera, ajudar os servidores e servidoras a ver como é que eu posso fazer isso. Então, por os estudantes terem pensado nisso, isso traz significado para o curso, traz uma relação muito próxima entre o que é aprendido no curso e as demandas da sociedade. Um outro exemplo aqui é do curso de Engenharia Civil em São Carlos. Aqui até uma foto de uma... Foi uma aula, assim, a foto é até dentro do IFSC, né, mas só para exemplificar, que era uma aula de AutoCAD, alguma coisa assim. Como que era esse projeto? Eles incentivaram os estudantes a olharem ali nas cidades vizinhas, né, que era o curso de Engenharia Civil, demandas da sociedade. Então eles identificaram que seria interessante fazer, por exemplo, uma reforma do pórtico da cidade. Então, com os conhecimentos deles de engenharia civil, eles pensaram num projeto, criaram um projeto. Então, a coordenação do projeto, os professores das disciplinas, ali, das unidades curriculares, fizeram uma articulação com os municípios. Então, teve uma autorização dos municípios, teve essa conversa com o poder público municipal para ver o que é bom, o que não está, o que precisa, o que não precisa. Então, esse grupo de estudantes, né, que lá é um curso curricularizado também, eles já começavam a pensar a experiência deles no curso, a formação, conhecimentos, habilidades. Pensar tudo isso voltado para uma demanda social. Uma demanda que foi identificada pelos próprios alunos, né? Tem também várias formas de se identificar a demanda. Então, nesse caso, a demanda foi identificada pelo grupo de estudantes, assim como no caso da APAE, né? Então, tem algumas formas de se identificar a demanda. A gente pode procurar uma demanda em registros estatísticos do IBGE, olhar análise de domicílio, análise de renda. Então, a gente pode fazer esse tipo de análise, né, estatística, e identificar algum problema em alguma determinada região. Algumas demandas são identificadas assim, empiricamente, né? Eu vi que precisa disso em tal bairro, eu tenho uma reportagem sobre um acontecimento em algum lugar, e isso faz ter ali um insight de uma demanda e talvez uma proposta de intervenção em relação à matéria, né, jornalística. Tem esse tipo de demanda que é identificada empiricamente, e tem a demanda, né, que é trazida pela sociedade, da sociedade a algum grupo social. Aí você pode imaginar diversos, né? Sei lá, grupo de associação de moradores, empresários, MST. Então tem vários grupos sociais que podem demandar algo para a instituição. E a partir dessas demandas pode ser criado um projeto de extensão também, que busque relacionar os conhecimentos do curso com as demandas da sociedade. E aí, nesse projeto da engenharia civil, eles construíram esses projetos para o porte das cidades, para reforma, para melhoria. E aí no projeto ela lista várias das melhorias que foram feitas, e é bem interessante, porque isso também, né, traz significado para os estudantes nas cidades que eles moram, eles convivem, ou cidades vizinhas que eles conhecem. Então pensa ali, sei lá, se a pessoa ajudou a construir o pórtico da cidade, toda vez que ela for passar por ali, ela vai pensar, eu ajudei a fazer isso. Então tem esse sentimento de pertencimento. Então, eu estudando no IFSC consegui fazer um trabalho que foi significativo para a minha cidade, para a minha comunidade, para a minha região. Então a extensão traz isso, traz essa reflexão que o curso ele tem que estar envolvido com as demandas da sociedade. E isso é interessante para a gente pensar. E, como eu falei lá no início, sempre colocar isso na visão dos estudantes, das estudantes, sempre pensando no protagonismo discente. E aqui um outro
Um outro exemplo do curso de turismo, né? Esse aqui eu não consegui nenhuma foto, então eu coloquei a descrição que estava ali no SIGA. Nesse projeto, ele na verdade foi um evento, né? É um projeto que engloba um evento, né? Porque para a organização de um evento grande a gente sempre gasta muito mais tempo do que o evento em si. Então é pensado um projeto que abarque alguns eventos. Aí nesse caso, né, teve esse evento cultural ligado ao turismo. Mas aqui eu trouxe esse exemplo porque eu achei interessante que o evento foi dentro do Instituto, né? Trouxeram vários representantes do poder público, representantes de empresas, né? Associações, e trouxeram um grupo de mulheres, né? Que contavam histórias. Então elas contavam essas histórias ligadas ao misticismo cultural aqui de Florianópolis, porque é o curso de turismo, né? Então isso é interessante para o curso. Para quem faz um curso de guia, é interessante conhecer a história do local, o misticismo do local, a cultura, né, o folclore. Então foi interessante, porque é o conhecimento popular que foi trazido para dentro da instituição, né? Porque são mulheres que elas contam histórias, né, de tradição oral, assim, não é que elas publicaram um livro sobre isso, não, elas conhecem as histórias da região, que foi passado a, sei lá, geração em geração, e elas fizeram uma roda de conversa e contaram essas histórias. Então é essa articulação de saberes, essa troca de saberes entre a sociedade e a instituição de ensino. Então, nesse caso, é um conhecimento que ele foi transmitido oralmente, né, contando histórias ao longo de vários anos. Essas mulheres se apropriaram dessas histórias e contaram essas histórias para as pessoas que estão estudando gestão de turismo, que algum dia trabalharão na área do turismo aqui em Florianópolis. Então, é o conhecimento popular articulado com o conhecimento científico. Isso gera ali esse influxo, né, que Paulo Freire comentava, né, essa retroalimentação. Então não é simplesmente entregar algo para a comunidade, entregar um produto, um serviço. Muitas vezes é aprender com a comunidade, aprender com a sociedade, refletir sobre esse conhecimento e esse aprendizado e reproduzir isso de modo científico depois, ou de modo no mundo do trabalho, que vai ser o caso aqui dessa turma do CST de Turismo. Então eu achei muito interessante dar voz para a sociedade. Muitas vezes a gente pensa em projetos de extensão, a gente vai aplicar, a gente vai aplicar, a gente vai fazer alguma coisa. Às vezes não. Às vezes a gente pode trazer alguém para alguém externo, né? Alguém da sociedade, para conversar com a gente sobre alguma técnica, algum procedimento, algum produto, e a gente vai aprender na relação, no diálogo. Daí vem o conceito de dialogicidade, né, que é muito próprio da extensão, de dialogar com a sociedade. Não é entregar um produto, um livro, mais uma vez, eu sempre vou frisar muito isso, né? Não é entregar nada, é se relacionar com a sociedade. E é assim que a extensão é construída e executada, na relação com a sociedade, na relação de troca de saberes e de diálogo. E finalizando aqui a apresentação, né, depois a gente pode conversar mais, fazer um merchandising aqui para vocês. A minha dissertação, minha pesquisa de mestrado, ela gerou um livro, que é Caminhos para a Curricularização da Extensão, e tem toda a parte teórica da extensão, um histórico sobre a extensão, uma análise dos cursos de extensão do IFSC. Então, entrevistei vários coordenadores de curso que os PPCs já tinham sido reformulados, né, com a curricularização da extensão, e tem várias experiências interessantes, assim. Então, sugiro a leitura. Ele é gratuito para baixar, vocês podem baixar aí pelo QR Code, depois eu mando o link também no chat ali para vocês baixarem. E só precisa baixar o aplicativo da editora, né? Baixa o aplicativo da editora, faz um cadastro ali e pode baixar o livro gratuitamente no celular, no computador. É bem simples.
Então, obrigado aí pela atenção de vocês. Estou aberto a perguntas, críticas, sugestões. Obrigado, Tomé. É muito interessante, né? Vários pontos que tu levantou aí durante a apresentação. Eu acho que, né, quando a gente entrou em contato a primeira vez, a ideia, né, que eu sugeri, né, ter bem essa aplicação mais prática, a, a, a operacionalização mesmo das ações de extensão no curso, né, de engenharia mecânica. A gente, né, como tu já falou, né, e eu falei antes também, nós já curricularizamos, né, a extensão, então a gente fez naquela mudança do PPC, né, naquela reformulação do PPC que nós tivemos, a gente, com o conhecimento que nós tínhamos, né, o professor Samuel, que era o antigo coordenador na época, né, que tinha participado do primeiro seminário da curricularização da extensão, também estava mais por dentro desses detalhes, e aí a gente foi o que a gente fez. Né? Também a gente tomou como base, a gente olhou para o PPC lá da Engenharia Civil de Criciúma, né, que já foi um dos primeiros a ser curricularizado, e também tinha outro curso, agora eu não lembro, se era de Jaraguá, também que a gente verificou, né, como eles tinham feito, e além das normativas, né, que tinha, que falava sobre a extensão aí, que tu mencionou. Bom, eu tenho algumas perguntas, mas eu vou deixar para o pessoal, né, primeiro, alguns questionamentos mesmo, algumas coisas para a gente tirar uma duvidazinha, alguma coisa, né, ou ouvir a tua opinião. Não sei se tem algum colega inscrito no chat, acho que não, né, mas se algum colega quiser fazer uma pergunta para o Tomé, pode escrever no chat e a gente passa a palavra. E enquanto os colegas vão se inscrevendo aí, Tomé, então eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta. Né? Então, assim, o curso de Engenharia Mecânica, né, os nossos alunos, por ser um curso noturno, eu não tenho o quantitativo exato, mas 80% dos nossos alunos já atua na indústria, já atua né, tem essa atividade profissional durante o curso. A grande maioria deles. E os que já não chegam com essa profissão já, né? Ali logo 2, 3 primeiros semestres já começam a trabalhar na área. É uma questão nossa, da nossa região, do nosso curso. É inevitável que essas atividades de extensão venham da indústria, né? As propostas, porque é o ambiente dos alunos, além do ambiente da vida deles, do bairro, da casa, eles passam mais tempo dentro do trabalho, dentro da indústria, do que né, em outro ambiente. Então, a gente, no começo, né, eu principalmente, tinha um pouco de receio né, da atividade da extensão na indústria. Né? Então, porque eu pensava assim, putz, a extensão tem que ter a sociedade, como tu falou, tem que ser um processo de caridade, né, alguma coisa assim que tenha, mas não, né? Tu comentou que não precisa ser caridade, não precisa ser filantrópico, não precisa ter esse viés, né? Só que isso no começo me deixava um pouco. Eu só via extensão com esse viés. Né? Não conseguia pensar e até conversando com outros colegas, não conseguia achar como a gente pudesse fazer extensão na indústria. Né? Porque para nós, né, professores da engenharia mecânica, né, algumas disciplinas, por exemplo, todos os nossos projetos integradores agora têm curricularização. Então, os professores que ministrarão, eles têm que pensar em coisas que vão ter uma demanda na sociedade, e provavelmente essa demanda vai vir da indústria. Então, eu tinha esse receio, né? Mas isso, na verdade, não é nem uma pergunta, é um desabafo, digamos assim, né? Então, me tranquilizou um pouco, né? Essa ideia de nós poder fazer projetos, né, de extensão junto com a indústria, né? Sim, e isso realmente gera bastante discussão, né, e preocupação, mas eu penso que a extensão é para os estudantes, para os estudantes. Então, se eu deixo as indústrias em segundo plano, eu estou pensando na formação do estudante. Eu não estou pensando em, sei lá, enriquecer uma empresa.
Não, não é esse o Sim, foco, é isso que traria bastante debate em vários sentidos. E também a gente tem que pensar que uma das definições de extensão, tá na definição de extensão, que ela é científica e tecnológica, né? Então, nós somos uma instituição de ciência e tecnologia, então a gente tem que pensar nisso também. A gente não é uma instituição de caridade. A gente pode sim fazer projetos científicos e tecnológicos que atendam a comunidades carentes. Sim, é possível e é legal, é super válido. Mas a gente também não pode negar que a sociedade é muito mais ampla do que isso, né? E que eu prefiro pensar que ao fazer uma atividade de extensão em uma, em uma empresa, uma indústria que não é carente, né? Não é uma microempresa, eu estou contribuindo com a formação do estudante, em primeiro lugar. E se isso traz alguma coisa, algum benefício para aquela empresa, isso para mim é segundo plano. Eu penso sempre na formação do estudante, que essa pessoa ela pode propor atividades de extensão no ambiente de trabalho dela, às vezes não no horário de trabalho, mas no ambiente de trabalho. Ela pode propor essas atividades de extensão. E aí isso vai trazer muito mais significado para a formação dela. Pelo menos é isso que eu penso hoje. sim. Não, é bem esclarecedor aí, né? É bom a gente discutir isso, né? Porque a gente acaba, como tu diz, é meio polêmico às vezes, né? Essa, para mim, era meio polêmico. Bom, não sei se algum colega se inscreveu, que quer falar também, só levantar a mão aí, escrever no chat. Opa, Enquanto. tem uma Vai lá, pergunta aí. Gilson. Eu sou da área da TI, né? Uhum. E tipo, eu era analista de sistemas lá da Emater. E uma das premissas da Emater do Rio Grande do Norte, lá que eu trabalhava, eram os projetos de extensão para os pequenos agricultores da região, né? Então, tipo, eu estou um pouco familiarizado com esse termo de extensão porque trabalhei há alguns anos lá. Tu poderia relatar algum case de sucesso aí do IFSC que envolveu extensão com a parte de tecnologia, alguma coisa que alguns alunos ou professores participaram? Só para contribuir mais aí. Não, Obrigado. beleza. Nada. Ah, de imediato, assim, eu lembro de um curso de extensão que foi ministrado por estudantes da engenharia também, do campus Caçador. Eles davam curso de linguagem HTML nas escolas do município. Então eles conseguiram um acordo ali, né, um termo de uma conversa, eles tiveram uma conversa com a prefeitura local, e isso partiu do IFSC, né, foi uma demanda pensada no IFSC, não foi algo trazido pela sociedade, mas a prefeitura comprou a ideia. Então esse grupo de estudantes, eles trabalhavam com linguagem HTML, a criação de sites, né, tudo que a linguagem HTML permite ali. E eles trabalhavam isso no curso, né, então tem a ver com esse sistema de informação, eu acho, o curso deles, não lembro bem. Então, esses estudantes que ministravam o curso. Então, não eram os professores, as professoras do curso que iam ministrar esse curso de extensão no ensino médio. Eram os próprios estudantes do curso que aprenderam, né? Tudo que eles aprenderam ali no curso, eles articulavam com os estudantes do ensino médio. Então, eles pensavam, olha, talvez essa linguagem vai ser melhor para isso, talvez para esse outro tipo de construção aqui vai ser uma outra linguagem. Eles trabalhavam com aquela, acho que é Scratch, né? Tem uma outra linguagem de programação também. E eles também tinham um outro projeto que envolvia drones, né? De programar alguns movimentos com drones. Eles utilizavam os drones, né? Porque é muito atrativo para crianças e adolescentes, então a galera pensava, vou pilotar um drone, eu vou fazer parte desse curso de extensão. Era bastante chamativo e as crianças aprendiam linguagem de programação brincando ali com os drones. Eu não lembro de quem era o drone, acho que não era do instituto, né? Devia ser de algum professor ou professora ali. Mas eles trabalhavam linguagem de programação para instruir alguns comandos pro drone. Teve um outro projeto de extensão que era aqui de Florianópolis, que envolvia um projeto de robótica. Eles trabalhavam com Lego, né? Lego e Arduino. Então, eles nesse mesmo sentido, né? Iam para as escolas de ensino fundamental e médio, ou traziam as escolas para o instituto, e iam conversar sobre linguagem de programação, sobre como programar um Arduino para movimentar um robô, aquelas programação de Lego, né? Ou algum outro tipo de programação mais
mais básica. Então esses são os exemplos que eu lembro agora de projetos de extensão que envolvam a tecnologia da informação. Beleza, obrigado, Tomé, obrigado, Jackson. A gente tem uma pergunta no chat do professor Jair. As atividades de uma empresa júnior podem contar como extensão? Se sim, de que forma? Eu não sei se a ideia seria, né, dentro das disciplinas do curso de engenharia mecânica, aí eu não entendi, mas o Tomé pode falar. Atualmente, no IFSC, né, as EJs elas são coordenadas, digamos assim, na ProEx, mas é porque não... Como eu falei, né, até 2015 no IFSC, onde não sabiam onde colocar as coisas, jogavam na extensão. Aí as empresas júniores ficaram lá. Não que isso é ruim, né? Não estou menosprezando as empresas júniores, não é isso. Mas hoje elas são, no IFSC, elas são na extensão. Aqui tem outras instituições que são em outras pró-reitorias, né? No IFSC, a gente não, né? O último edital que teve das empresas júnior exigia que os projetos das empresas júnior sejam registrados como atividades de extensão. Então, provavelmente essa J aí de Xanxerê, ela tem um projeto de extensão vinculado a ela. Porque hoje no IFSC não existe digamos assim, um registro de uma EJ. O registro da EJ, ela tipo, se não tem uma portaria que compõe a EJ. Nesse sentido que não existe um registro para ela. Ela é registrada, sim, né, na Pró-Reitoria de Extensão. Tem um projeto ali. E as EJs são registradas, é como se o plano de trabalho delas fosse um projeto de extensão. Porque ela envolve docentes, né, porque tem que ter docentes orientando, tem que ter estudantes fazendo os projetos, né, elaborando ali, e tem a participação da comunidade externa. Então, sim, pode contar como extensão, sim, principalmente porque elas precisam ter um projeto de extensão vinculados a uma EJ. Então, pode contar para extensão, pode contar para curricularização, se isso estiver previsto no PPC também. Então, pode sim ser previsto. Beleza, então. Obrigado. Respondido, então. Né? Nós temos a Integra EJ aqui de Xanxerê, né? Também começou suas atividades aí em 2020, também durante a pandemia ali, então, digamos que a gente teve algumas ações, né? Teve ações sociais agora na Páscoa, que a Integra EJ fez, mas assim, a gente não conseguiu, né, desenvolver muitas atividades, virtude desse cenário, virtude do pessoal também ser novo, né? E a gente não ter esse contato prévio que eles pudessem dar aquela ajuda neles no começo. Né? E ela está registrada, né, a Integra J, por um projeto de extensão. Bom, pode falar, também. Não, só não, só viu. Tu comentou sobre a pandemia, né? Esse era um assunto que ia falar antes, acabou que eu esqueci. Da mesma forma que eu comentei ali, né, que o que caracteriza ser um projeto de extensão, uma atividade de extensão ou não, é o como fazer. Isso também se aplica nesse momento de pandemia, né? Então, sim, a gente pode fazer projetos e atividades de extensão com distanciamento social. Eu posso ter um evento de extensão pelo Meet, igual a gente está aqui agora, né? Tem uma interação entre a gente. Poderia ter muito mais, dependendo de como, se fosse um projeto de extensão, dá para fazer dinâmica, dá para fazer algo que tem uma interação e uma troca de saberes entre os grupos mediados pela tecnologia, né? Então, é possível sim ter projetos de extensão muito bem executados e elaborados de modo não presencial. Mas a gente tem que tomar um cuidado, que já tentaram registrar várias vezes, até registraram vários projetos, por exemplo, assim, vou criar um blog e vou publicar um blog. E aí a minha interação com a sociedade é eu responder o comentário. Será que isso realmente é uma atividade extensionista? Será que isso está trazendo impacto e transformação social? Será que isso está trazendo impacto na formação do estudante? Eu simplesmente publicar um blog ali? Pode ser que sim, pode ser que não.
só publicar um vídeo no YouTube, isso é extensão? Então, esse tipo de coisa que a gente tem que pensar. Não é a tecnologia que eu vou usar, não é por ser um vídeo, por ser um blog, mas como que eu estou construindo esse blog, como que eu estou construindo esse vídeo. Ele é articulado com os saberes da sociedade, tem troca de saberes, tem diálogo. Então, era só isso que eu queria comentar, porque é um outro tema que traz bastante dúvida, né? Tipo, como fazer extensão em época de isolamento social, mas assim, é bastante possível fazer com essas ferramentas que a gente tem hoje. Beleza, obrigado, Tomé. O Marcelo Acho que foi, o Kluger. Kluger. Ah, não, Marcelo, tá certo. Verdade. Oi, colegas, parabéns aí, Tomé. Uma excelente apresentação. Então, trouxe informações bem importantes para nós, né? Esclarecendo aí as nossas dúvidas também. Achei bem interessante aquela parte na mecânica. Aqui no campus Xanxerê nós temos o eixo verticalizado, pode-se dizer, né? Nós temos cursos fixos, curso técnico integrado em mecânica, engenharia. Então, aquela possibilidade de fazer extensão, de trabalhar em projetos em conjunto com os diversos níveis de curso, né? Bem interessante isso. Acho que a gente pode abordar bastante essa estratégia aqui. E com uma dúvida, Tomás, não sei se você vai poder responder. Você até comentou que a unidade X vai lá no primeiro dia de aula, na primeira semana de aula, conversar com a turma, né, expor, né, essa questão da necessidade de se fazer a extensão nessa unidade curricular. E os alunos vão propor temas, né, vão dialogar, vão debater. Uma vez que define-se um tema, a questão do registro no SIGA, ela é rápida, porque, só para ter uma ideia, né, porque a proposta vai precisar ser registrada, vai precisar ser avaliada, né. Estou pensando talvez num cenário que eu acho difícil de acontecer. Daqui a pouco está trabalhando há dois meses na proposta, ali no projeto de extensão, né, ou executando já aquilo que foi planejado, e uma eventual reprovação na Direx. Acho que pode ser difícil de acontecer, mas pode, né, uma vez que é avaliada essa proposta. Como é que é esse trâmite? Falar um pouquinho dos prazos, né, quanto ao registro. Se puder responder essa pergunta, agradeço. Beleza. Sim, é bem recorrente essa dúvida, e a gente sabe que nem todo mundo tem uma familiaridade muito grande com o SIGA. A gente sabe que o SIGA trava, às vezes acontece alguma coisa e travou. E às vezes dá muito trabalho submeter um projeto de extensão, uma proposta de extensão. E o que eu recomendo é que seja mencionado ali na justificativa, na metodologia do projeto, descrever bem que é um projeto ligado à curricularização da extensão, ligado às unidades curriculares, tal, que o projeto ainda vai passar por uma avaliação, mas ele tem esse respaldo, sabe? O PPC foi aprovado com a curricularização. É mais ou menos como se dissesse assim, olha, esse projeto precisa acontecer. Esse projeto tem que acontecer, senão vai impactar na formação dessas pessoas. Então, o olhar para o projeto ele vai ser diferente. As pessoas que avaliam vão ter um olhar diferente, né? Não vou dizer se é melhor ou pior, eles vão ter um olhar diferente porque é um projeto voltado para a curricularização. E quanto aos prazos que tu comentou, o ideal seria, né, trabalhando em condições ideais, seria que o projeto fosse submetido antes do início do semestre. Então, já pensar o semestre, planejar um projeto, submeter o projeto entre o semestre com o projeto aprovado. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível. Hoje, a resolução Consup 61/2016, ela permite que um projeto, qualquer projeto de extensão, qualquer atividade de extensão, seja registrada até 60 dias depois da sua finalização. Então, digamos que meu projeto de extensão finaliza hoje. Ele iniciou, 3 meses atrás e ele acaba hoje. Eu tenho mais 60 dias para registrar. Então, isso a nossa regulamentação permite. Então, se eu pensar em um projeto para o semestre inteiro, eu posso registrar ele só depois que o semestre acabar. E colocando ali na justificativa, na metodologia, que é uma proposta ligada à curricularização da extensão, vai ter esse olhar um pouco diferente.
Então, é possível, sim, pensar num projeto no início do semestre, mudar de estratégia e registrar outro lá no final. Então, é possível. Deixa eu ver aqui. Sim, se submeter no semestre anterior, né, vai ser algo muito mais a uma proposta docente, né. É possível, sim, mas perde um pouco, né, desse significado e desse protagonismo. Outra coisa que pode ser feita também é registrar um projeto mais, digamos assim, mais genérico, né? Não que ele vai ser muito genérico também, mas é um projeto. Isso quando o projeto é submetido antes de acontecer, né? Depois, no início do semestre, no semestre anterior. Se ele é submetido depois, aí ele vai ser muito mais específico. Né? Então, quando submete um projeto antes do semestre iniciar, você com aquelas temáticas gerais para promover a curricularização, com as temáticas da unidade curricular, e o projeto ele pode ser na metodologia de um projeto de extensão, geralmente é o passo a passo de como o projeto vai acontecer, né? Então, o que dá para fazer é colocar as etapas do projeto, assim, durante tanto tempo os estudantes vão pensar nas propostas de intervenção ligadas ao curso. Durante tanto tempo, eles vão se articular com a sociedade, juntamente com, sei lá, a coordenação de relações externas do campus, vai conversar também com a sociedade e vão fechar ali os grupos para fechar as parcerias, né, de certa forma, para que esse projeto seja executado. Então são descrição de atividades genéricas, né, porque a gente realmente ainda não sabe quais as atividades os estudantes vão propor, a quais atividades serão executadas, mas dá para descrever essa metodologia, mesmo se a gente escrever o projeto no semestre anterior. Então, só desenhar como esse projeto vai acontecer e sempre enfatizando a participação discente, dizendo que eu estou registrando o projeto agora, né? Mas são os estudantes que vão definir os temas específicos para cada grupo, baseado nas 8 áreas temáticas da extensão, e é nesse sentido. Tomé, ainda nessa ideia, eu tenho uma pergunta ainda sobre registro, né? Bom, não sei se eu entendi errado, mas quando tu falou, então, registro do projeto da extensão, né, do programa de extensão, no SIGA, ok, né? É o que vai aparecer no histórico acadêmico lá do aluno, tantas horas, ok. As disciplinas que têm só uma carga horária, essa disciplina tem 80 horas, 20 horas, 20 cada extensão. O docente ele precisa entrar lá no SIGA Extensão e cadastrar um projeto, um programa em fluxo contínuo. É necessário ou só para aquelas disciplinas que são 100% atividade de extensão? Tá. Eu tinha, acho que comentei isso, questão desse ficar dúvida mesmo. É obrigatório tanto para as disciplinas não específicas quanto para as específicas. Só que digamos assim, qual o problema conceitual que a gente tem? Sei lá, se tenho só 7 horas de extensão na minha unidade curricular, né, não é 100% da carga horária, eu não vou registrar um projeto de 7 horas, até porque nem dá, né, nem seria um projeto, seria um evento. E aí o que pode fazer é registrar um projeto só para todas as unidades curriculares não específicas. Então eu não preciso de um projeto para cada unidade curricular, mas eu preciso de um projeto que englobe aquelas cargas horárias. Então, deixa eu até pegar o PPC aqui. Ali no primeiro semestre, né, tem a comunicação e expressão, que são 30 horas, engenharia e sustentabilidade, que são 30 horas, e o projeto integrador, que são 72. Como o projeto integrador ele tem uma característica um pouco diferente, daria para juntar em um projeto só engenharia e sustentabilidade e comunicação e expressão. Então, pensar, registrar, né, um projeto que contemple essas duas atividades, essas duas unidades curriculares. Beleza, ótimo. Tem até agora uma pergunta do professor Antônio ali no chat. Acho que ele está com acesso aí. Pergunta da duplicidade no PSAT. Então,
Não, atualmente os sistemas ainda não estão integrados, né? O que tem sido feito é essa carga horária que está no PPC, ela é registrada como ensino, e a carga horária do projeto de extensão é registrada como extensão no PSAD. Entende-se que tem uma... É exigido muito mais do docente, da docente que registra esse projeto de extensão. Existe uma carga horária maior para registro do projeto, para organização desse projeto, que vai além daquela carga horária que está prevista na sala de aula. Esse é o entendimento que tem hoje. Então, não é entendido como uma duplicidade. E é assim que tem sido feito. Pode ser que no futuro mude, né? Mas atualmente tem sido feito assim. Beleza. Até porque tem toda a questão, né? Se nós, agora tu falou aí, eu fiquei pensando. Tem a questão de escrever o projeto, submeter no edital, né? O fluxo contínuo. Depois tem o relatório, prestação de contas, né? E isso acaba fugindo, né? Como tu falaste, Sim, é uma carga horária a mais, vai da além do carga que horária está extra. previsto ali. Beleza. Algum colega, mais alguma pergunta? Eu tenho perguntas, né? Eu tenho perguntas. Tem uma pergunta que, na verdade, tu me relembrou uma coisa, né? Que eu tinha lá no seminário da curricularização da extensão, que era sobre a validação da disciplina atividade de extensão. Uhum. Eu lembro lá que no seminário, não lembro, né, foram várias pessoas, né, tu foi um dos palestrantes, foram diversas pessoas, alguém falou sobre a validação da atividade de extensão. Então, assim, eu queria ver contigo, né, como atualmente sou coordenador do curso, né, e nós temos alunos que participam de atividades de extensão ao decorrer do curso. E talvez, né, em vez do aluno ter que cursar essa atividade curricular, né, que é a atividade de extensão, que é 40 horas, né, participar de um projeto, ele pode participar de outro projeto antes e fazer essa validação, né? Assim, tem algum lugar, algum documento ou curso, né, o colegiado do curso tem que apresentar realizar algum documento para validar entre aspas, essa validação, né, para que essa validação seja regulamentada? Tá aparecendo aí na tela? Sim. Aqui é na resolução 40. Na 40, o Consup, né, 2016, deixa eu ampliar aqui. Ó. As unidades curriculares específicas de extensão poderão ser validadas mediante apresentação de certificados e participação em outras atividades de extensão do IFSC. Um primeiro ponto, né? Atualmente, só podem ser validadas atividades de extensão do IFSC. Então, se a pessoa chegar com certificado de participação de extensão em outra instituição, atualmente a resolução não prevê isso, ela prevê atividade de extensão do IFSC. Então, os projetos e programas de extensão que são executados ali no curso ou no campus, em outros campos, né? Um exemplo igual daquela menina que eu mostrei, né? Que ela validou a extensão com um certificado de participação no projeto Extensão Brasil, que é um projeto que juntou estudantes de vários campos. Então ela chegou no registro acadêmico e pediu uma solicitação de validação de componente curricular. É aquele mesmo processo de validação, como se ela tivesse feito a mesma unidade curricular em outra instituição. Pelo menos isso como foi feito aqui no Campus Continente, né? E eu estava até no registro acadêmico na época, então eu acompanhei um pouco do trâmite. Então ela fez assim, ela chegou no registro acadêmico, fez a solicitação, encaminhou, o registro encaminha, né, para a coordenação do curso. A coordenação do curso avaliou, identificou que estava tudo ok e fez a validação. Então isso é possível, graças a esse artigo aqui da resolução. E aí a validação vai depender de como está descrito no PPC do curso, né? Se vai ser com o colegiado do campus, a coordenação. Então, está descrito aqui e tem descrito também, acho que no PPC, né? Como vai se dar o processo de validação das unidades curriculares. Sim. Não, tranquilo. Oi?
Eu tinha feito outra pergunta, não lembro agora. Não, acho que não, Era só era essa, isso, só que né? essa questão da validação mesmo, né? Então, seguimos, digamos, o mesmo ritmo das unidades curriculares normal. Aham. Nós tivemos, né, alguns alunos, até já estão formados agora, que eles participaram durante o curso de um projeto de extensão e eles poderiam, né, se tivessem no PPC antigo essa disciplina, né, então eles poderiam ofertar, né, validar. Isso é interessante, talvez, para, né, até fomentar os alunos de engenharia mecânica a participação em projetos de extensão. Então, ele pode fazer um projeto de extensão no contraturno e depois, no futuro, validar aquela atividade curricular que é lá do PPC. Uhum. Beleza. Alguém mais, pessoal? Temos mais alguma ideia, alguma pergunta? Acho que não, né? Eu tenho a última. A gente, né, tem os PIs, né? PI1, PI2, PI3. E nós também agora, há pouco tempo, né, a gente foi contemplado, né, no edital do IFMaker. A gente vai ter o laboratório IFMaker no campus de Xanxerê. Então, a ideia, né, seria, nos PIs, né, principalmente PI1 e PI2, pela característica dessas disciplinas, de tentar utilizar, né, o laboratório IFMaker. E também o PI1 desse PPC novo, ele possui essa carga horária de extensão. Então, a ideia seria utilizar tanto a estrutura do IFMaker, né, se nós tivermos um retorno presencial, a curricularização da extensão presente no PI e as nosso conhecimento, nossas disciplinas, né. Então, eu acredito que seria interessante, né, até tem alguns professores que vão ministrar a disciplina de PI1, ouvir, né, de ti, assim, qual a tua ideia, né, se a gente puder, qual a tua ideia no uso do IFMaker para fazer uma curricularização da extensão, né, nos cursos de engenharia, por exemplo. Então, o IFMaker vai ter impressora 3D, vai ter, enfim, diversos equipamentos, né, que a gente vai poder utilizar. Eu não sei se tu me entendeu muito bem, é meio confuso, né? A ideia seria juntar tudo, né? Aproveitar ao máximo tanto as disciplinas, a curricularização da extensão do PI1 e o IFMaker, né? E tentar, porque os alunos, eles trazem muitas demandas, eles têm muitas ideias, né? Como tu disse, algumas são aplicáveis, outras não. Então, a ideia de utilizar o IFMaker como projeto, como instrumento para a curricularização da extensão. Eu acho interessante. Funcionaria quase como um laboratório de extensão, assim, né? Tem algumas instituições que fazem algumas coisas parecidas só que em vez dos estudantes saírem, né, e desenvolverem os projetos na sociedade, eles trazem a sociedade para dentro da instituição, né, desses laboratórios e fazem articulação dentro do próprio IFSC. Então é uma atividade de extensão também, é válido. Então talvez dá para utilizar esses espaços, esses equipamentos para trazer a sociedade e participar da construção desse projeto. Não da construção, assim, da elaboração do projeto, né, mas que o projeto seja executado ali em parceria com a sociedade. Sei lá, na mesma ideia ali dos projetos de robótica, né, que a sociedade utiliza e aprende com os equipamentos do IFSC, é possível também utilizar no IFMaker ali, nos equipamentos, nessa mesma ideia. Beleza. Não, bem interessante essa ideia que tu nos deu aí, né, também, porque a gente pode utilizar os nossos alunos para dar cursos para, né, para estudantes de escolas, outras escolas, enfim, né? Então, bem interessante também. Fica bem sociável, né, a atuação deles. Pessoal, não temos mais pergunta, né? Já estamos aí quase chegando no nosso limite da reunião. Agradeço, né, o Tomé aí pela disponibilidade. Eu acho que foi muito interessante a conversa, né? Os pontos que foram
foram debatidos aí, foi muito interessante. Agora tem o professor Jairo aí que se inscreveu. Então, professor Jairo, pode abrir aí, depois eu finalizo aí. Pode abrir o microfone ou perguntar via chat, como preferir. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Tomé. Muito interessante a palestra. A respeito ainda do que você acabou de comentar a respeito do IFMaker. A princípio, nós tínhamos duas ideias assim que nós estamos ainda amadurecendo com o pessoal, mas que vai um pouco nessa linha que o Tomé orientou aí. A primeira delas seria essa possibilidade de ofertar pequenos módulos, né, de cursos, de oficinas para a comunidade, né? E aí nós podemos pegar essa comunidade, esse atendimento da comunidade em segmentos, né? Nós podemos pegar a comunidade de estudantes, da educação básica, a comunidade de educadores e também podemos abrir pequenos cursos, oficinas dentro dessa linha Maker também para entusiastas, né? Pessoas ali, entusiastas em geral. E um outro modelo também que a gente pensou que talvez poderia ser utilizado e de repente poderia contar como utilização da extensão seria aquela possibilidade de estar fazendo visitas, receber visitas técnicas agendadas, né? Aí mais do segmento mesmo educacional, para conhecer o laboratório, né? Então uma coisa seria as pequenas oficinas, né? Por exemplo, oficina de modelagem, né? E impressão 3D, oficinas de instrumentação básica, oficinas, né, de corte a laser, enfim, de diversos segmentos. E as visitas mesmo, visitas guiadas, né, para conhecer o laboratório como um todo, né, coisa assim mais pontual também que poderia ser agendada. Eu acredito que esses dois modelos aí poderiam também ser compreendidos como uma extensão, já que tem essa interação, né? E esses cursos e oficinas, eles podem ser tanto no nosso campus, como eventualmente um módulo ou outro, por exemplo, que usa Arduino, um kitzinho ali que é mais fácil de transportar, pode ser feito também fora da instituição, em outras instituições educacionais ou até em outros espaços também empresariais, né? Como uma divulgação e tudo mais do trabalho. Eu acredito que são formatos e todos eles se enquadram bem como atividade de extensão e curricularização. É isso mesmo, Tomé? Só para a gente validar as nossas ideias. E obrigado. Obrigado, agradeço a pergunta. Eu concordo, sim, acredito que é muito interessante para a formação dos estudantes, né? Então, eu penso assim, uma turma, um grupo de estudantes que vai ministrar essas oficinas, né, dos estudantes do curso da engenharia, que vai fazer essas visitas guiadas. Então, esse grupo de estudantes do IFSC vai trazer, vai proporcionar ali para eles, né, um crescimento profissional, né, uma relação de docência, de certa forma, né, porque vai estar ministrando as oficinas, vai ter todo esse aprendizado de como falar sobre aquele conteúdo para determinado público, então envolve também uma pesquisa prévia. Então eu acredito sim que isso é uma atividade extensionista e ela é muito válida sim para a curricularização, mas a gente tem que sempre pensar, estudantes são o foco. Então as turmas da engenharia que tem que, lógico, os servidores e servidoras vão organizar os encontros, os eventos, as visitas, mas ali no dia presencial, quem toma a frente da visita, né, são os estudantes, os grupos de estudantes. Eu lembro de algo parecido com isso no Semanas de Ciência e Tecnologia, né? Eu lembro que eu estava no Campo São Miguel do Oeste, então tinham vários, como se fossem vários estandes, né, e os estandes comandados por estudantes. Então esses estudantes tinham submetido projetos prévios, né, e quando chegavam ali as escolas do município para visitar os campos, esses estudantes, essas estudantes, explicavam o seu projeto de pesquisa, conversavam com eles, então tinha ali uma troca de informações. Os estudantes se interessavam mais, outros menos, né, porque nem todo mundo se interessa por alguma área específica.
mas é muito interessante, porque os estudantes estavam ali falando sobre os conhecimentos do curso, se planejaram como falar, quanto tempo de duração tem cada fala. Então, tudo isso é muito importante para o crescimento dos nossos estudantes, das nossas estudantes. Então, acho muito válido, sim. Eu acho que vai ser uma atividade de extensão muito boa. Beleza, obrigado, Tomé, obrigado, professor Jairo. Realmente, né, a gente está nessa ânsia aí, né, pelo nosso IFMaker que tá chegando, e aos poucos, né, estão chegando os equipamentos, vão ser montados, e também no retorno presencial, né, que a gente vai conseguir fazer essas atividades da melhor forma. Acho que não tem mais inscrição, né, estamos chegando aí ao teto da nossa palestra. Agradeço novamente o Tomé, né, todo esse conhecimento, né, essas ideias que ele trouxe, esses pontos, que foi bem esclarecedor, né, nesse momento que a gente está começando, né, a curricularização da extensão, né. Então, o PPC novo hoje está na terceira fase, então vai entrar uma nova turma agora daqui a uns dias, e essa turma entra na primeira fase, onde tem a curricularização da extensão. Então, e depois começa mesmo, efetivamente, novamente, na quinta fase, que começa a ter disciplinas com curricularização. A gente tem um interstício ali da segunda até a quinta fase, que eu acho que, se não me engano, não tem nenhuma disciplina dedicada à extensão. Por umas características do curso, né, disciplinas de cálculo, enfim, no primeiro momento a gente achou que como fazer a extensão seria... a gente não via, né, como fazer, mas talvez no futuro a gente consiga inserir a extensão também nessas disciplinas. Agradeço o Tomé, agradeço a todos os servidores, e Tomé, quando vier para o Oeste aí, vem tomar um café com nós aí, né? Tá? Tu já veio algumas vezes a Xanxerê aí, sempre será bem-vindo aí. Obrigado a todos, né? O Tomé deixou o e-mail aí, Tomé, pode falar aí. Não, só agradeço mesmo o convite, estou à disposição, aceito o café aí quando eu for no Oeste, um mate também. Só agradeço mesmo a paciência aí, a atenção de vocês. Se quiserem comentar qualquer coisa, me convidar de novo para conversar sobre extensão, eu estou sempre disposto a conversar sobre extensão, um tema que eu gosto muito. Podem sempre me chamar que estou disponível. Muito obrigado mesmo. Beleza, muito obrigado, Tomé. Obrigado a todos. Tenham uma boa tarde aí e até breve.